Graças e paz, amados. Vamos a mais uma edição do Meditações sobre o Reino. Hoje é a segunda parte. Nós iniciamos semana passada. Vimos sobre a necessidade de buscar o reino de Deus com base em Mateus capítulo 6, versículo 33, que vai dizer: mas buscai primeiro o seu reino, né, e a sua justiça, o reino de Deus, obviamente, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje a mensagem que vamos dar continuidade é visando entender as características desse reino e a mensagem de Cristo e dos apóstolos em relação a esse reino. O desejo do meu coração é que tanto eu quanto você, a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, para que a paz de Deus reine no meu coração e no seu coração. E que aquilo que vamos ouvir concernente à palavra do Senhor venha imprimir em nós o desejo ardente e latente de buscar mais e mais da palavra do Senhor. Então, a mensagem de Cristo e dos apóstolos foi a seguinte: quando Jesus inicia o seu ministério, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Outras versões vão dizer: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus, né, que tem o mesmo sentido. Só que depois Jesus é crucificado, mas ele ressuscita. E depois daqueles 40 dias em que ele esteve ali com os seus discípulos em Atos capítulo 1, né, depois da ressurreição, o que ele ensinou? Ele ensinou as coisas concernentes ao reino de Deus. Depois disso, os apóstolos começaram a proclamar. E eles proclamaram o quê? Eles proclamaram a mensagem do reino de Deus. Né? No dia do Pentecostes, Pedro ele se levanta e diz: este homem Jesus, quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é reino. Né? No final do livro de Atos, a gente tem ali, durante os 2 anos do aprisionamento de Paulo, ele prega o reino de Deus e ensina as coisas concernentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Só que hoje, essa mensagem está ofuscada. Né? Ela não tem tido muito brilho. O melhor que a gente pode ouvir, né, e na maioria, infelizmente, das comunidades, obviamente que tem comunidades que genuinamente pregam a maravilhosa graça de Deus, a paz de Deus, o reino de Deus, né, a vinda do Messias, a salvação, a ressurreição, a justificação, o arrependimento. Só que outros estão pregando o evangelho da prosperidade. E no evangelho da prosperidade e de outros evangelhos que a gente ouve, né, tudo é egocêntrico, porque tudo é pautado naquilo que o homem quer ouvir. Então, nós nem ao menos ouvimos, infelizmente, que há um reino de Deus e que a gente está inserido nesse reino. Não nos é dito, não é dito para a maioria das pessoas sobre as coisas desse reino ou como a gente pode viver e deve viver nesse reino. Porque muitos não sabem, quando o reino de Deus vier sobre a terra, onde é que você vai estar? Né? Essa é uma mensagem que está perdida e essa é a razão do porquê o povo de Deus hoje está tão fraco espiritualmente. Se você está no reino, né, é porque você nasceu do alto. Agora, a pergunta é, você vive nesse reino? Fica aí para você. Então vamos ver, o que é o reino? Né? A própria palavra reino significa governo soberano, domínio, reinado, mas também significa pessoas, população, território sobre o qual um rei governa. Agora, de acordo com o conceito da palavra de Deus, reino é basicamente reinado, isso é, o reino de Deus é nada mais do que a expressão do próprio Deus. Né? O reino de Deus expressa a Ele mesmo. Então, quem Deus é, seu próprio caráter, né, está caracterizado no seu reino. Então, quando a gente coloca tudo isso de uma maneira clara, né, cada um que está nesse reino, cada um que está sob o governo, cada um que o obedece, será transformado e vai tomar o caráter de Deus, o próprio rei. Então, isso é o reino de Deus. Todos que estão no reino de Deus devem estar sob o governo de Deus. Se você está sob o governo de Deus, obviamente que você será mudado, você vai ser transformado, você vai tomar o caráter, a mente do seu rei, provando desse modo que você é um verdadeiro filho de Deus e que entende a realidade do reino de Deus. Muitas vezes a gente tem medo, né, da palavra autoridade. Paulo diz em 2 Coríntios 10:8 uma coisa interessante, ele diz assim:
a autoridade a qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição. Lendo as epístolas de Paulo, a gente fica maravilhado o quanto ele exala do reino. O propósito real da autoridade de Deus é para nos edificar, porque somente quando a gente se submete à autoridade, aí é que o reinado, o reino e o governo de Deus, né, essa autoridade vai fazer a obra de nos transformar e de nos conformar ao caráter do Filho. Então, essa é a única maneira. Só que, em um sentido geral, o reino de Deus a gente precisa entender, é de eternidade a eternidade, porque de eternidade a eternidade, Deus continua sendo o quê? Deus, né? Por isso que todas as coisas estão sob o seu governo, todas as coisas estão sob o seu comando. O reino de Deus é eterno, né? Mas sabemos que houve rebelião, não somente nas hostes celestiais, mas também entre os homens na terra. Então, em outras palavras, o reino de Deus se estende sobre tudo. Tudo está sobre ele. Este é o sentido geral do reino de Deus. Mesmo as trevas, os homens rebeldes, eles não estão fora do controle do reino de Deus, porque o reino de Deus se estende sobre tudo e sobre todos. De uma maneira estrita falando, o reino de Deus fala daqueles que se colocaram sob o seu governo, sobre aqueles que o obedecem, sobre aqueles que permitem ao Senhor operar o caráter do reino nas suas vidas. E essas pessoas, assim, são realmente os filhos do reino de Deus. Agora, será que eu e você estamos inseridos aí? Né? Como é que a gente tem vivenciado isso? Quais são as características do reino de Deus? Para que a gente possa viver no reino, na realidade do reino, né? A gente precisa entender o que é o reino de Deus. E muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus é um termo histórico, ou é um dia em que o rei vai voltar sobre a terra. No livro de Apocalipse a gente encontra que um dia o reino desse mundo vai se tornar o reino do nosso Senhor e seu Cristo. E graças a Deus por isso, porque o reino de Deus está vindo. Mas isso é mais do que histórico. O reino de Deus é espiritual. Em outras palavras, Jesus veio, né? E é aqui e agora que ele está e ele virá. Tudo depende de quê? Se vivemos no reino de Deus hoje como cidadãos obedientes do reino, sabemos muito sobre esse mundo, mas quanto sabemos sobre o reino de Deus? Quais são as características do reino de Deus? Primeiro, a gente precisa entender que o reino de Deus é eterno e perpétuo. O Salmo 145, verso 13, vai dizer: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura para todas as gerações. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todas as coisas nessa terra, elas são temporárias, não importa o valor que você dê para elas, tá? Elas vão passar. Somente o reino de Deus é eterno. Por isso que a gente não deve buscar as coisas que passam, a gente deve buscar as coisas que permanecem para sempre, porque todas as coisas que a gente possui nesse mundo vai passar, tá? A gente não é capaz de levar nada conosco. Quando as pessoas são sepultadas, mesmo que elas sepultem consigo os seus tesouros, elas não vão desfrutar deles do outro lado, elas se foram. Nu nós viemos, nu voltaremos. Mas aquilo que é o reino de Deus permanece para sempre. Será que você está trabalhando para essas coisas temporárias ou você está realmente buscando as coisas eternas? Outra coisa que é importante entender é que o reino de Deus é espiritual. Por quê? Porque Deus é espiritual. Ele é diferente desse mundo. Todas as coisas nesse mundo são físicas e terrenas, mas o reino de Deus é espiritual. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, ele diz: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Ele é diferente do reino desse mundo. As marcas do reino desse mundo são o quê? Comida e bebida. Porque o mundo não tem nada mais que isso. Isso é tudo que ele tem. Mas o reino de Deus não é comida e bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, o reino de Deus é espiritual. Ele é justiça por quê? O que é certo na visão de Deus, né? É a justiça. Ele é paz. O que é paz? Esse mundo não tem paz. Porque o Deus desse mundo, né, que opera nele hoje é um assassino. Não há paz. A paz vem somente de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: dou-lhes a minha paz, deixo-lhes a minha paz, né?
E também é a alegria do Espírito Santo. Se você olhar para esse mundo, você pode encontrar pessoas sorrindo, mas isso é pretensão, não é verdade. A alegria plena é do Espírito. Quando o Espírito Santo está em nós, né, a alegria que estamos vivenciando é exatamente porque nós estamos satisfeitos, plenos, contentes. Essa é a alegria do Espírito Santo. Agora, a pergunta, você tem essa alegria? Em outras palavras, o Espírito Santo ele se alegra com você porque você o ouve, você o obedece, você coopera com ele. Então, quando você faz isso, isso é alegria indizível, isso é alegria real. Então, você vai estar no reino de Deus. As nossas justiças, elas precisam exercer a justiça dos fariseus e dos escribas, né, Jesus diz. Eles têm a justiça, só que ela é externa, ela está pautada na letra. A nossa é interior, é no espírito. A gente precisa experienciar isso. O reino de Deus é espiritual e porque é espiritual está sempre aqui. Ele não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. Hoje, a gente deve viver no reino de Deus porque somos justificados, porque estamos em paz e porque estamos cheios, né, com o espírito de alegria. Um outro fator importante é que o reino de Deus é interno, ele não é algo exterior. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 é dito que nosso Senhor ele tem sido questionado, tendo sido ali questionado pelos fariseus, né, quando o reino, a respeito do reino de Deus, quando o reino de Deus viria, ele responde, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Em outras versões está escrito, o reino de Deus está no meio de vós. Então, Cristo estava no meio deles. Ele é o reino de Deus. Se você tem Cristo, se você assume o caráter de Cristo, você tem o reino. Outra tradução diz, o reino de Deus está dentro de vós. Não é algo externo, é algo interno, né? Em nosso espírito. Então, hoje, o reino de Deus não pode ser observado a olho nu. Mas isso não significa que não está ali, que não está aqui, porque ele está em qualquer lugar que Cristo está, ao reino de Deus. E o Cristo em você, o Cristo em mim é o reino de Deus e isso é interno. Onde estamos, 2 ou 3 reunidos, né? Ali o Senhor está, o reino de Deus está. O reino de Deus também é poder. 1 Coríntios 4, 20 diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em outras palavras, não é o que a gente diz, mas é o que a gente experimenta do poder de Deus na nossa vida. Você pode saber uma porção de versículos bíblicos, você pode saber uma porção de ensinamentos sobre o reino de Deus, pode ser ter doutorado em teologia. Tá? Você pode saber uma porção de coisas, mas isso não é o reino de Deus, isso são apenas ensinamentos, informação. O reino real de Deus é poder, o poder que transforma você, que liberta você deste mundo, que vence esse mundo, isso é reino de Deus. E por fim, o reino de Deus é amor. Né? Deus ele nos trasladou, como fez com Enoque, nos transferiu do reino das trevas, ou do império das trevas, do poder das trevas, para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim, ó, vou ler na versão da Bíblia a mensagem. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída, dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Então, se nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, a gente está no reino de Deus. Amém? Então, que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração, ao seu coração, e que amplie em nós, como disse inicialmente, o desejo de meditar na palavra, o desejo de buscar um tempo com Deus, em silêncio, para simplesmente ouvir a voz de Deus. Que o Senhor, nosso Deus em Cristo, abençoe a mim e a você. Né? E breve estaremos gravando mais um Meditações sobre o Reino. Amém? Fiquem com Deus.